Okay, we are back to the reading of English by the Nature method. I have been away for a few days, but I'm back. We are on chapter 12, or on the 12th chapter. It's titled Meals. Então, nós estamos de volta. Essa é uma série de vídeos onde eu leio os capítulos do livro Inglês pelo Método Natural e faço as pontuações necessárias a respeito da gramática e traduzo apenas aquilo que eu imagino que seja necessário de traduzir. A ideia, na verdade, não é traduzir nada, mas isso é um vídeo apenas uma leitura, né? Então, algumas coisas eu traduzo. So, meals quer dizer refeições. Tá? In England, most people have 3 meals every day. So, most people, a maioria, tá? Não é muitas pessoas, most é a maioria, tá? Many é muitos, que pode até significar também a maioria, mas para me referir precisamente à maioria, eu uso most. In England, most people have 3 meals every day. So, eles usam o termo to have, né? Have lunch, por exemplo, almoçar, né? To have dinner, jantar. Então, tem 3 refeições todo dia. Talvez no português ele diria fazem 3 refeições, né? Fazem 3 refeições. Eles usam tem 3 refeições. We also eat 3 meals a day. The first meal of the day we call breakfast. In England, people eat much more for breakfast than in other countries. Então, elas comem muito mais para o café da manhã, quer dizer, no café da manhã, né? Então, você pode perguntar, what did you have for breakfast? O que você teve para o café da manhã? Quer dizer, o que você comeu no café da manhã? Então, they eat for breakfast, quer dizer, eles comem no café da manhã, mas eles usam a preposição aqui, for. In England, people eat much more, muito mais, for breakfast than in other countries. In many countries, people have only bread and butter, manteiga, butter, with coffee or tea. But in England, they have fish, eggs, and bacon, and sometimes porridge, too, for breakfast. Porridge é tipo mingau, né? Uma sopa, mingau, né? After this, após isto, após o breakfast, they have tea or coffee with bread and butter. Sometimes they put marmalade on their bread and butter. We make marmalade from one of the fruits. A partir de, o from, ele não é só de, mas ele indica também uma espécie de movimento. A partir de, né? Também de origem, né? O from. So we make marmalade from one of the fruits. The next meal of the day is lunch. Então, lunch it's a false friend, um falso cognato, que não quer dizer lanche, né? Como seria, por exemplo, snack or sandwich. Não, quer dizer almoço mesmo, at 1 o'clock. 1 o'clock. Some people eat lunch at noon, 12 o'clock. Não é meio-dia. Então, midnight é noon. Eles não dizem midday. Acho que midday até pode-se dizer, mas a forma mais usada é noon. For lunch, most English people eat some meat and vegetables. Some, alguns. Meat é carne, né? Carne para comer, carne de animais, se diz meat. Mas, por exemplo, se você quer se referir a carne humana, você usa flesh. Tá? The meat of cows is beef.
a carne das vacas é beef. Vegetables are plants. A potato is a vegetable. A carrot is a vegetable. Potato, batata, carrot, cenoura. At 7 o'clock, we have dinner. Né? Jantamos. Jantar, eles usam dois aqui. To have dinner. Dinner is the biggest meal of the day. For dinner, most people have meat and vegetables first. Primeiramente. Né? Não precisa, às vezes, não precisa ser sempre firstly. Né? After the meat, they sometimes have fruit. How many meals do you eat a day? A day não é um dia. A day é per day. É o mesmo que per day. Por dia. Cada dia. Every day. A day. We eat 3 meals a day, but some people also drink tea between the meals. What are the 3 big meals of the day? They are breakfast for them in the morning, lunch at noon or at 1 o'clock, and dinner in the evening or 7 o'clock. Do all people have dinner in the evening? No, some people have dinner at 1 o'clock and then they call the evening meal supper. Ok? Ok, é que o dinner, aqui ele está usando já o dinner como uma refeição mais forte, né, do que apenas um lunch. Né? É que no Brasil já não é bem assim. Né? E aí ficaria o supper. Né? Quer dizer, a janta também pode ser chamada de supper. Se ela seria se você invertesse. Né? Quer dizer, você faz a comida mais pesada de tarde e a mais leve à noite. Mas geralmente to have dinner significa jantar mesmo, na maioria das vezes. Tá? E o supper seria essa comida da noite, que também a gente chamaria também de janta, porque no português a gente chama de janta aquilo que é à noite, não a quantidade propriamente de comida, né? For supper, então supper aqui não é nada de super, tá? É a janta mesmo. Mas no caso mais leve, né? For supper, people have bread and butter, sometimes with cold meat. Okay. What are vegetables? Vegetables are plants. Potatoes and carrots are vegetables. Food is what we eat. Meat is food. Bread is food. Everything we eat is food. A tree is a thing. A house is a thing. A man is not a thing. A man is a person. A boy is not a thing. A boy is a person too. When it was time to have a meal, the mother went to the door and called. When it was time, quando era hora, to have a meal, de ter uma refeição, the mother called, John and Helen, where are you? Come in, it's dinner time. Então é a hora da janta. Come in, aqui é imperativo, está dando uma ordem. Come in, venha, entrem. But the children were not in the garden. The mother called again, John and Helen, it's dinner time. She went back into the house again and said to her husband. She went back into. Ela voltou para casa, ela voltou em direção à casa. Ela adentrou novamente a casa, novamente, back. And said to her husband, Alan, we'll go out into the fields and see where the children are. Você vai para fora em direção ao sul. You go out, vai para fora, sair. Into, em direção a, não é só to the fields, porque o indica um movimento, né, para dentro. Então, we will go out into the fields, um movimento para dentro, que é o que into indica, the fields, campos, and see where the children are,
e ver onde as crianças estão. It's dinner time. They do not hear me when I call. I've called 3 times. Present perfect. Até o momento, eu chamei 3 vezes. They are not good children. Every day at lunchtime and dinner time, they are not here and do not hear me. Então, here and here tem pronúncias, ó, parecidas. Parecidas não, a mesma pronúncia. Here and here. Mr. Smith went out, saiu para fora. But when he came back, the children were not with him. Então, ele não achou as crianças. I called many times, but they were not there. Oh, where are the children? The mother said and went into the house, and there were the children. Estavam as crianças estavam lá. They had been in their rooms in the house when their mother called. Então aqui nós estamos usando o passado mais que perfeito, né? Porque, ó, called é o passado simples. Então, their mother called. Mas algo aconteceu antes dela ter chamado. They had been. Eles tinham estado. Eles estiveram, né? Nos quartos, na casa, quando a mãe chamou. Então, had been não é o present perfect, não é o have been. Ele é o passado mais que perfeito. Indica uma ação passada que aconteceu antes de outra ação passada. Have you called, father and mother? Vocês nos chamaram, pai e mãe. Veja que aqui eu uso o presente perfeito porque eu estou me referindo até ao presente. Vocês nos chamaram? Se eu disse, did you call? Poderia dizer, did you call? Mas did you call se refere a um ponto específico no passado, passado simples. Então, o que mais faz sentido é o presente perfeito aqui. Have you called father and mother é o vocativo, né? Vocês nos chamaram, pai e mãe, vocês nos chamaram? They asked, what did the mother go out into the garden for? Então, veja que o for vai no final, quer dizer, para quê? Poderia substituir, em vez de dizer tudo isso, dizer, why did the mother go out into the garden? Né? So, mas ele prefere usar what for, né? So, what did the mother go out into the garden for? Por quê? Com qual propósito? She went out to call the children. Did she see them? Então, aqui me refere a um ponto do passado, embora não esteja explícito, mas é um ponto do passado, portanto, eu uso o passado simples, só, né? No, she did not see them. They were not there. What did the mother do when she did not see the children? She said to the father, will you go out into the fields and call the children? Esse will aqui, ele está no futuro, mas aqui é mais como, como um pedido, né? Você pode, mas nesse sentido, em vez de uma obrigação, go out right now into the fields and call the children. Não, aqui ela é uma forma educada, polite, de dizer, de ordenar, né? So, we'll go out into the fields and call the children. É uma espécie de ordem, mas mais educada. Did the children hear their parents call them? No, they did not. Where had the children been? Ou seja, onde elas estavam antes de serem chamadas. Elas já estavam em algum lugar antes de serem chamadas, né? Então, o passado mais que perfeito. They had been, in English, they call it the pluperfect, né? Mais que perfeito. They had been in their rooms. How many meals a day do most people have? They have, a maioria das pessoas tem. They have three meals a day. What is food? Everything we eat is food. Bread is food. Meat is food. Is a man a thing? No, a man is not a thing. A man is a person. When do people have tea?
Oh, some people have tea many times a day. Most people have tea in the afternoon at 4 o'clock or 5 o'clock at tea time. Some people have coffee after lunch and after dinner. When is it morning? Quando é manhã? It is morning from the time, a partir do momento que, from the time, a partir do momento que, the sun is up. O sol surgiu, né? O sol está para cima, o sol se levanta, está levantado, até, until or till, they are the same, meio-dia, noon. When is noon? Noon is at 12 o'clock. When is the afternoon? The afternoon is from lunchtime until tea time. From something to or until something. What do we call the time after tea time? Que nós chamamos o momento depois da hora do chá. The time after tea time we call the evening. O anoitecer, a noite. What comes after the evening? After the evening comes the night. Aí já é escuro mesmo, né? At night, people sleep. They sleep in beds. The children go to bed at 8 o'clock in the evening. Then their mother puts them to bed and says, good night, John and Helen, sleep well. The parents do not go to bed till or until 11 o'clock. What do John and Helen have for breakfast? Sometimes they have a porridge, mingau, and milk for breakfast. So I have something for breakfast. Ok? Em vez de dizer in breakfast, em português ele dizia, eu comi, né, tal coisa no café da manhã. Eles vão dizer, eu tenho, ou se está no passado, eu tive, mas aqui está no presente, eu tenho alguma coisa para café da manhã. So, I have porridge for breakfast. Do the children have coffee in the afternoon? In the afternoon, período da tarde. No, they do not. But sometimes, when they come from school, quando eles vêm da escola in the afternoon, they have tea with bread and butter. Butter, lembrando, manteiga. Okay, so in the next video, we will keep reading this book, and we will start by the chapter, or from the chapter 13, the 13th chapter, titled Languages.